Fala pessoal, estamos aqui na Trend Filmes para mais um episódio do Diretoria Talk Show. Mais uma vez, é um prazer de estar aqui com os meus amigos. É um prazer, meu amigo. É um prazer. Salve. Prazer. Gabriel. Tudo bem, gente? Emerson. Fala. Prazer, Rony. gente. Opa, beleza? E, pessoal, a gente lançou o nosso primeiro episódio. Não deixa de ir lá, dar uma conferida, conhecer um pouco mais sobre a gente. Dá o like. Também, comenta, compartilha. E nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouco sobre internet. Você consome ou ela que tá te consumindo? Polêmico, hein? Aquele silêncio. Eu acho que é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá usando a internet e ela que tá nos usando de uma maneira totalmente aos moldes dela, né? Como isso influencia a gente no nosso dia a dia, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que ela usa vocês ou vocês usam ela? Quer falar? Você pode falar, mano. Bom, eu acho que na internet, gente, existe aquela questão do algoritmo, né? E o que mais você consome é o que mais a internet vai te entregar. Então, assim, eu vejo por esse ponto. Se a internet está te mostrando muita coisa relacionada à musculação, é porque você tem buscado muito sobre aquilo. Tem um lado comercial por trás, né? E eu acho que esse é um ponto principal. A gente vai chegar lá, que é a grana, né? Os caras querem dinheiro, eles querem que você esteja dentro da rede social dele. Mas vamos desenrolar o assunto. Mas eu acho que é isso mesmo, gente. Porque quando você só pesquisa um exemplo, você deu um exemplo de musculação, você pode dar um exemplo como moto também. Você pesquisa moto. Sim. O algoritmo, um exemplo de uma rede social, o Instagram. Você pesquisa moto no Instagram, vai aparecer só imagens e vídeos do Instagram sobre moto. Então o Instagram tá dizendo assim, quanto mais eu apareço isso pra ele, mais tempo ele vai ficar na rede social, mais tempo ele vai ficar aqui, vendo nossas propagandas, clicando, dando like, compartilhando, entendeu? Perdendo o tempo, né? Gastando o tempo aqui na rede social. Então, gente, claro, tem um lado comercial também. E a verdade é isso, né, gente? O mundo gira em torno disso, de view, de dinheiro, né? E tem quanto mais roda, mais tem um ponto entra. importante também do algoritmo no Instagram, por exemplo, é que ele forma várias bolhas. Acho que esse é um assunto legal pra gente falar, porque ele começa a criar bolhas. Eu já vou mais pro lado ideológico agora, não mais comercial. Ele cria bolhas pra galera da direita, do centro, da esquerda, e a pessoa acha que aquilo ali é o que tá rolando no mundo inteiro, mas na verdade não. Aquilo tá rolando só na bolha dela. Uma coisa que eu acho bem interessante, vocês já viram falar disso, é sobre aquele papo que, tipo assim, a gente conversa sobre qualquer coisa. Por exemplo, a gente tá conversando aqui sobre moto, sobre musculação. O que vai acontecer? Se a gente for parar pra ver o aplicativo começar a rodar, vai aparecer algum vídeo relacionado a algo que a gente tá conversando. Olha, já ouviram falar muito disso já? Isso aí, ó, bota o chapéu de alumínio, entendeu? Porque pode ser teoria da conspiração, mas faz um pouco de sentido, sim. Muitas vezes a gente tá procurando, inclusive, um produto, não sei se vocês já procuraram, tá comentando sobre alguma viagem, né, fazer alguma coisa, e por algum motivo, do nada, aparece algum produto semelhante ali na internet, ou então alguma questão de viagem que aparece para vocês. Pelo menos para mim, isso já aconteceu algumas vezes. E essa questão do algoritmo que você falou, né, é um pouco engraçado, porque às vezes eu nem quero ficar muito na internet, mas é aquilo. Você começa com aí você deu um like, né? Você, gostou, ou então compartilhou com alguém. Aquilo vai ficar voltando para você o tempo inteiro, aquele tipo de mensagem, né? E isso acaba te prendendo, que é uma coisa que acontecia muito comigo. Não sei se acontece com vocês, mas eu acabava me perdendo ali no meio dos stories, do feed, porque eu começava a entrar naquele assunto, naquele momento, né? Naquele vídeo, e eu ficava ali olhando, vou ver mais um, vou ver mais outro. Quando eu vi, eu já tinha passado uns 15, 20 minutos e ali, ó, mofando a minha cabeça. E uma coisa interessante, que vocês podem achar que isso é uma coisa de agora, e não é de agora, né? Eu sou um profissional da informática, né? O Emerson também é. E uma coisa que vocês muitos não sabem, né? Existe uma coisa na internet chamada cookie, né? Não é o cookie biscoito, não. O que é o cookie? Você visita um site, vamos ser um exemplo, você quer viajar para Bahamas. Do nada vai começar a aparecer propaganda sobre Bahamas ou sobre viagens.
Então, eu acho que isso faz parte, entendeu? Então, tipo assim, começou nessa forma aí, sobre os cookies. Nem tudo é IA, não é verdade? Nem tudo é IA, a gente acha que a IA ela só tá bem mais aperfeiçoada para o seu próprio gosto, né? Mas na verdade, gente, nem IA, Machine Learning. Esse aí é o algoritmo, que ele aprende com você. Tipo, já viu alguns Instagrams, alguns YouTubers que criam uma conta do zero, começam a criar, curtir determinado tipo de conteúdo, que acontece? Começa a disparar conteúdo direto. Principalmente no TikTok, é que eu não tenho. A maioria aqui não tem, acho que é só o Gabriel mesmo que tem, né? Sim. Então, assim que ele funciona. Eu acho interessante. Eu, na verdade, particularmente, eu prefiro o TikTok melhor do que o Instagram, né? Porque eu acho que é muito mais dinâmica a questão dos vídeos e tal. Mas você não acha que essa dinâmica acaba te prendendo, como eu tava falando ainda Sim, agora? Sim, exatamente. Eu acho exatamente. Que você perde um tempo ali no TikTok. Quanto mais você vai passando, dependendo se você cai numa lista. Um exemplo, eu gosto de ver um canal que ele fala sobre várias coisas que acontecem na TV brasileira. E ele faz por lista. Então, tipo assim, acaba um vídeo, você não precisa passar manualmente. Ele já passa automaticamente para outro vídeo. Aí você, às vezes, perde um tempo ali, eu boto um celular no momento ali, num lugar fixo ali. Às vezes, quando tô lavando louça, você vai lá e já foram uns 5, 8 vídeos ali. Eu acho meio perigoso esse conteúdo curto, por quê? Porque não aprofunda em assunto nenhum. É 1 minuto e meio, 3 minutos de conteúdo no máximo. Já eu tenho uma preferência maior pelo YouTube, eu consumo muito mais o YouTube, porque tem profundidade maior naquele assunto, tem um podcast como esse que você está assistindo agora, então eu acho mais interessante, entendeu? E é até interessante porque antigamente eu acho que quando foi lançado até mesmo os podcasts, assim, antes dos podcasts, ninguém, quando via um vídeo de acima de 30 minutos, 40 minutos, o nego ficava assim, caramba, eu tenho que ficar vendo esse vídeo todo. Mas eu acho que a questão do podcast, ela se popularizou no YouTube mais por conta da pandemia. Sim. Né? Porque eu acho que antes a gente já tinha essa cultura de ver vídeos curtos, né? Já tinha, como você falou, olhava um vídeo de mais de 15 minutos. Inclusive o próprio algoritmo, muitas vezes, não valorizava. Eu via muitos canais em que a pessoa falava, não vou estender esse vídeo porque o algoritmo senão não vai aumentar o meu alcance, né? Mas por conta dos podcasts, esse algoritmo também mudou, né? Então muitas vezes, mesmo os podcasts sendo maiores, né? Tendo maior tempo, o algoritmo também se adaptou àquilo e hoje pro YouTube ele tem uma preferência até que por alguns vídeos maiores. Por quê? Porque a pessoa fica mais tempo presa no YouTube. E não, senão ela vai pro quê? Ela troca, vou pro Instagram, vou pro TikTok. Também tem as propagandas também. É bem interessante que o podcast você não precisa ficar vendo tudo assim direto, né? Você pode dar pausa, a não ser que você tá vendo ao vivo, né? Você pode simplesmente pausar. Um exemplo, tem vídeos de podcast de 3, 4 horas. E eu já assisti muito vídeos de 4 horas, às vezes de um convidado que eu acho meio interessante. Mas o que eu faço? Eu trabalho de casa hoje, mas quando eu pegava e ia de ônibus pro trabalho, eu perdia às vezes meia hora, 1 hora dentro do ônibus, eu ficava vendo. Entendeu? Na hora do almoço eu via também, no retorno. Então, tipo assim, essa liberdade que você tem de você ficar vendo parte sem perder totalmente o conteúdo, porque o podcast ele trabalha com temas específicos. Vamos falar disso agora? Então você não perde todo o fio da meada, né? Eu acho isso interessante no Cara, eu vou falar uma coisa bem interessante que eu li a respeito disso, que é os filhos dessas pessoas que têm Instagram, os CEOs, né? Os filhos dele não têm acesso ao Instagram, o pai não deixa. Por quê? Porque ele sabe que isso pode corroer a criança, enviesar ela para um pensamento errado e tal. Então até os CEOs dessas empresas impedem que seu filho tenha acesso à internet, tenha acesso ao Instagram, por exemplo, essas redes sociais. Eu vejo isso também nas crianças. As crianças, você pega ela tá vendo vários conteúdos que não tem profundidade nenhuma e pode ser que ela fique cheia de minhoca na cabeça, né? Porque vai rolando aqueles conteúdos malucos lá. Você tá falando agora de criança, né? E assim, hoje aqui ninguém tem filho e tal, mas a gente já pensa muito nisso, né? No futuro e tal, e vê também as coisas acontecendo. Mas aproveitando esse ponto que você falou, eu acho que é um tema que está muito em alta também, né? Que é sobre a questão da adultização. O famoso vídeo do Felca, para quem não viu, depois procura lá. Mas inclusive essa situação do tipo assim,
ser uma coisa infantil, muito entre aspas, tá? Porque quem viu o vídeo, quem não viu, mas enfim, tá em todos os lugares aí. Só que ali... É um vídeo de 50 minutos, né? São vídeos grandes. Tá falando do quê? Do vídeo do Felk em si, né? sim. Mas eu digo em relação ao conteúdo que tá sendo passado, ele parece ser infantil, né? São crianças ali, mas você vê o quanto é destrutivo aquele conteúdo, não só para as crianças, né, que ali participam, adolescentes, enfim, mas também para as pessoas que de alguma forma começam a assistir. Eu não sei se vocês já entraram em algum vídeo ou gostaram de algum conteúdo de alguém e era um conteúdo, um corte, alguma coisa assim. E quando você foi se aprofundar mais sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto, você começou a ver que é um pouco diferente até mesmo dos seus valores, né? E tipo assim, você viu aquele corte, você achou engraçado, achou legal. Você deve ver o vídeo inteiro por causa devido ao corte. Gente, olha só. Eu queria deixar algo interessante aqui, ó. O editor, vou dar trabalho pro editor agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, que eu quero dizer isso pra nós aqui e tal, como cristãos, e pra você também que tá nos assistindo. O que vai passar na sua rede, o que você tá consumindo, pode te ajudar, como também pode te corromper. Você vai começar a assistir vídeos inapropriados e sair uma hora, vai aparecer tanto no teu feed que você vai achar uma coisa totalmente normal e você vai trazer não só pra tua rede social, mas vai trazer pra tua vida. Vai começar a aparecer vídeos indevidos com lugares que não convém. Vai chegar uma hora que vai martelar tanto na sua cabeça que você vai chegar, opa, cara, acho que não tem nada a ver. Eu acho que eu posso frequentar isso, eu posso fazer aquilo. Sendo que aquilo pode até destruir você por dentro. Fazer mal pra você e você, infelizmente, depois colher os frutos do seu próprio erro. Então, controle bem seu algoritmo. Selecione aquilo que você vai ver, aquilo que você vai assistir, porque isso daí é fundamental pra você até dar uma boa vida aqui na Terra e também fundamental para sua salvação também. Gostei da frase, controle bem seu algoritmo. Interessante. Isso é muito interessante mesmo, essa questão de controlar o algoritmo. Agora eu tô fora do Instagram, tá? Só pra quem não sabia ainda, mas o que acontece? Antes, quando eu, por acaso, né, apareceu algum conteúdo e eu dava like ali naquele primeiro momento, eu achei engraçado. Voltava aquele, como eu falei, aquele influencer, aquela pessoa. Só que voltava com vídeos ou conteúdos que eu já, como o Rony falou aqui, já estavam meio desagradáveis. O que eu comecei a fazer? Comecei a bloquear, gente. Existe essa possibilidade. Não esqueçam dessa ferramenta. Você pode bloquear alguns conteúdos. Eu sei que é só... é só passar. Mas será que é só passar? Tem outra ferramenta também. Tipo, no Instagram, você clica nos 3 pontos lá. Não tem interesse. Ele para de enviar certos conteúdos pra você. No TikTok também tem essa opção. Quando você segura lá no vídeo, você dá um exemplo que não tem interesse aquilo. E aquele vídeo... Eu acho que não para totalmente, né? Ele diminui até... De tanto que você fala que não tem interesse, que ele acaba... passando. Mas é o que você falou, tipo assim, ele diminui, mas às vezes você pode estar num momento meio fraco, ou um momento meio, não tem nada demais, como o Rony falou aqui agora. Eu acho que pelo menos pra mim, na minha percepção, a melhor forma é sempre bloquear. Cara, eu não quero ver esse conteúdo, não tá fazendo bem pra mim, bloqueia, cara. Cara, eu vejo assim, se você quer saber o que a pessoa tá consumindo hoje, vai lá na lupinha do Instagram dela e clica. O meu só aparece moto e musculação. Não, você já vai saber tudo que ela pensa, tudo que ela tá pesquisando na internet, porque vai refletir ali no algoritmo, né? Vídeo de moto. Normal. Opa, que é isso aqui? Opa! Olha o algoritmo aí. Mas... Quem fundou sua igreja? Mas uma coisa que a gente tava comentando aqui também, eu acho que o Emerson falou muito bem no começo, né? Essa questão do comercial, né? De receber, né? De ser lucrativo, né? É lucrativo. Antigamente, toda a questão comercial era voltada ao quê? Para as televisões, né? Para os grandes mídias e tal. Até cinema, às vezes, né? Antes de começar o filme, tinha algum comercial e alguma propaganda ali. Mas hoje não. Hoje tá tudo na mídia, na rede social, tá tudo... quando eu falo mídia, não é só quando você entra num site e aparece aquele banner aleatório, mas no meio do vídeo, às vezes,
no caso, até a gente aqui fazer uma propaganda, inclusive patrocinadores, quando vocês quiserem, podem aparecer aí. Estamos abertos aí para receber vocês. Insider patrocina nós. Mas essa questão da parte comercial é uma coisa que chama muita atenção, né? Toda vez que... Às vezes eu fico irritado com algumas propagandas, não sei vocês, né? Mas quando aquela propaganda se repete muitas vezes, é uma propaganda no sense. Não sei se vocês já viram algumas propagandas no sense que você fala, mano, que porcaria é essa? Em vez da marca, em vez de você ser atraído pela marca, pelo menos eu acabo me distanciando da marca. Verdade. Eu lembro que lá no começo do YouTube não tinha comercial. Aí começou a aparecer vários, mas assim, hoje eu entendo. Por quê? Porque o cara precisa ganhar dinheiro. O cara que inventou o YouTube, ele precisa. Então tem que passar aquelas propagandas. E realmente existem essas propagandas que você... Os youtubers também precisam da propaganda pra ganhar dinheiro. O cara gastou dinheiro pra isso, cara. Pra ficar mostrando isso. É verdade isso, entendeu? Eu me lembro que eu acho que até mesmo no início, não sei se vocês lembram, quando começou essa propaganda, hoje em dia aparece às vezes propaganda num vídeo de 3 minutos. Antigamente eu acho que precisava ter pelo menos uns 15 minutos pra aparecer uma propaganda. Hoje não, hoje você clica, já começa ali. E aí o que eles fizeram? Ah, você não quer ver propaganda? Paga pra gente. Se você acha isso ruim, já viu plataforma de música como é que é? Você tá ouvindo a música, daqui a pouco, não sei que lá nas contas, aí começa a propaganda no meio da tua música. Não, hoje em dia nenhum bloqueador de propaganda ele funciona direito. Eu faria o mesmo. Se eu fosse o dono do YouTube, do Spotify, da vida, eu faria o mesmo, porque tu quer monetizar aquilo, você quer ganhar dinheiro em cima daquilo. Cara, o Spotify foi assim mesmo. Eu escutava ele, daqui a pouco aparecia a propaganda. Até que eu me indignei e comecei a pagar. É isso aí. Ou seja, eles ganham dinheiro de um jeito ou de outro. Exatamente. E aí, Billy, você que tá aí por trás aí, já estamos com 22 minutos de vídeo aí, você não falou nada. Hoje o Billy tá quietinho, Fala aí, Billy. Fala um pouco, Billy, dá a sua opinião. Cara, no meu algoritmo, por exemplo, como o Oni falou, só aparece moto e... Musculação. No seu Mas ficou de igreja também. Aparece musculação, Billy? Vai meter essa pra gente? Não. E aparece baixo também. Só aparece música e anime. E equipamento de som. Eu desafio todo mundo. Nas igrejas. Eu desafio todo mundo mostrar aqui o algoritmo pra tela aqui. Eu acho que seria até um tema pro próximo vídeo, polêmicas de igreja. Porque, isso é bom. É complicado, É verdade. Sempre tem, Comenta aí se você quer. Comenta aí, galera, comenta aí. Mas, Billy, continua. Então, na lupa só aparece isso, né? E como vocês estão falando com a questão de algoritmo e internet, tem um grande assunto também que é a inteligência artificial, né? E muitas das vezes serve pra tirar. Eu uso para tirar dúvidas. Mas como você tem usado também, por exemplo, o ChatGPT e por aí vai, assim, como é. Eu vi também questão assim, tipo, tem gente que usa até pra desabafar. Sim, prejudicial isso pode ser também. Pra que eu vou pagar um psicólogo se eu posso falar usar de com graça chat, aqui com... E às vezes eu posso alterar, né? O ChatGPT, o Gemini. Eu vou trocar, vou pro DeepSeek. Cara, eu queria trazer uma problemática sobre isso depois que o Gabriel terminar de falar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, tipo assim, as inteligências artificiais são muito boas pra quem sabe usar, né? Existe aquela questão de você fazer, eles chamam de prompt, né? Você faz a pergunta certa pra você obter um melhor resultado, né? E é isso, eu acho que, tipo assim, é uma boa ferramenta, uma ótima ferramenta na minha profissão. Na profissão, acho que de todos aqui conseguem usar a IA de alguma forma, até mesmo para redigir um e-mail. Eu tava redigindo um e-mail outro dia, coloquei para ele e ele me deu a opção assim: você quer esse e-mail mais formal ou mais informal? Entendeu? Como você quer terminar esse e-mail? Então, tipo assim, você, através do prompt, né, você pode conseguir elaborar ele da melhor forma possível. Mas essa coisa que você falou do e-mail, né? Um exemplo assim, é legal que você falou, não, eu estava formando o e-mail. O que acontece muitas vezes que com essa facilidade a gente pode acabar deixando de pensar sobre os assuntos, né? E esse que eu acho que é o perigo, né? Você começa perguntando e tal. Eu acho que é importante fazer essa divisão, você trocar ali para você adquirir mais informação e não deixar com que a ferramenta faça tudo por você. Então, por exemplo, você estava numa situação aí do e-mail, você projetou e-mail e depois você passou para ele. Imagino que tenha sido isso. Mas muitas vezes, o que pode acontecer? Não tô com cabeça para isso. Chat, escreva um e-mail assim, que eu assado. acho que também, que tipo assim, eu não vejo isso, Iau, com total erro, total
Parte ruim. Porque às vezes realmente, às vezes você não tá estressado, não tá com a cabeça pra redigir, precisa redigir, e você só escreve assim, um exemplo. Chat, escreva um e-mail para o Iago Coutinho sobre... Olha o nome completo aí, só Iago. CPF 234 sobre o porquê o relatório não foi entregue devido à demanda anterior. Entendeu? Tipo assim, você dá pra ele as informações e ele redige da melhor maneira. Tipo assim, o problema é você ficar totalmente dependente disso. Mas é a mesma coisa do algoritmo que a gente tava falando. Sim. A gente, aos poucos, começa a ficar dependente do... E aí a gente bota o chapéu de alumínio de novo. Entra no comodismo, né? Também, mas o chapéu de alumínio, pra onde estão indo essas informações? Hein? Gente, agora eu vou trazer um lado triste dessa situação. Fala. Matéria do Globo, do ano de 2014. Quando se questiona que a inteligência artificial pode ser responsável por de um jovem. Ou seja, o que acontece? Aí você vai desabafar a sua vida, vai a inteligência artificial, uma pessoa neutra, tipo assim, vai falar tudo que você quer, tudo que convém a você e não vai, às vezes, dar o choque de realidade que você precisa para algumas situações da vida. Então, ou seja, cuidado com desabafar com a inteligência artificial. Converse com um psicólogo, converse com pessoas que podem ajudar você na tua vida espiritual ou realmente aqui nessa terra também, caso você não tenha uma religião. Porque realmente isso pode ser prejudicial para sua vida. E essa história é muito complicada, mas eu acho que tudo começa também, né, com, além do algoritmo que a gente estava falando, essa coisa de passar o conteúdo, mas eu acho que antes de cair nessa situação que o Rony comentou, eu acho que o algoritmo meio que, aos poucos, né, de alguma forma, faz com que a gente se compare. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Mas por às vezes a gente tá ali no conteúdo, não, tô vendo uma coisa, e aí você começa a ver a questão da musculação. Vamos dar o exemplo da musculação. Às vezes a gente quer procurar um conteúdo pra se motivar, né? Pra animar e tudo mais. Mas se você tiver num dia não tão legal, você vê aquilo, você começa a se comparar. Eu acho que isso é legal, porque mudou o padrão hoje. Ou quando você entra no Instagram pra acompanhar a musculação, você vê aqueles caras gigantescos, uma coisa que não era normal nos anos 90. Não era normal. E hoje em dia já se tornou normal. O normal é você ficar daquele tamanho, mas não é, gente. Não é natural, ainda fala que é natural. Exatamente. A gente sabe que não tem como. Natural nem planta, guerreiro. Então você estabeleceu um novo normal. E é perigoso isso, porque já começa a ficar meio destrutiva as relações entre as pessoas. Falando nisso, você é natural? Sou natural. Com esse bracinho aqui, tu acha que eu sou o quê? Esse braço não tava assim, não. Esse braço não tava assim semana passada. Mas essa questão do comparativo, cara, é impressionante. Como você começa com a questão física, por exemplo, e aí você começa a repassar todo o resto da sua vida. Começa com o físico, aí depois vai pra uma relação, aí depois, não, porque o fulano de tal tá com a mulher tal. Deu conselho tal. Ou então daqui a pouco, o cara começou assim, nossa, agora ele tá ganhando fortuna, e aí já começa o comparativo profissional. A mulher começa a comparar o cara que ela viu na internet com o homem que ela viu na internet, né? E a realidade não é essa. Cara, vocês estavam falando uma coisa, eu até me atentei a uma coisa. Eu tinha visto um vídeo de uma mulher falando sobre o algoritmo, uma coisa bem interessante. E ela deu um exemplo assim. Você tá de mal com teu marido. Aí você começa a pesquisar sobre isso, sobre... por que meu marido não faz isso? Por que meu marido deixa fazer isso? O próprio algoritmo vai começar a mandar pra você algumas coisas, tipo assim... maridos fazendo coisas boas pra minha mulher, ou mulheres reclamando, meu marido não me ama mais. E isso vai influenciando a mulher. É verdade, isso acontece de uma maneira, tipo assim, caramba, que ela só vai se alimentando daquilo, e só por uma pergunta que ela fez, e às vezes despretensiosamente. Mas tipo assim, aquilo ali só vai alimentando, e quanto mais vídeo ela vai assistindo, mais vai aparecendo pra ela. E eu achei bem interessante isso, porque eu falei assim, caramba, como o algoritmo né? Ele é pra te levantar, mas ele também pode te derrubar. E quando derruba, entra nesse caso aqui que o Rony trouxe pra gente, né? É uma situação... você vai entrando por um caminho que você fica depressivo. Não tem como você começar um comparativo. Então segue a dica pra vocês, gente.
cuidado realmente que você vê no seu algoritmo, entendeu? Porque pode ser... Ele pode te jogar as informações, ele joga pra você as informações. E quanto mais você... E é uma coisa interessante que quanto mais o algoritmo é algo tão inteligente que, tipo assim, ele sabe quando você tá 5 segundos naquele vídeo, que ele sabe que talvez é um Reels, né? É verdade. Ou que você parou ali pra ver 1 minuto e meio. Então ele sabe ali, poxa, aquilo ali chamou a atenção dele. Então, gente, tem cuidado, porque senão aquilo ali só vai aparecer pra você. Aquilo ali, às vezes, vai te afundar cada vez mais. Sim. E às vezes a gente não tem uma noção dessa que, caramba, então o próprio algoritmo acabou com a minha vida. Uma coisa interessante também, por exemplo, voltando pro campo da musculação, que esse campo sentimental é um pouquinho complicado. Não, O que acontece? É porque eu dei um exemplo. Da musculação uma coisa funciona o seguinte: o cara chega lá, o cara tá todo chipado, e a gente, consciente, tá no mundo da musculação, sabe que sem tomar produto é difícil chegar num shape totalmente forte. O cara vai chegar lá e vai falar o quê? Gente, eu tô tomando whey protein da marca tal, a marca X, a marca Y. Tome você também. Whey protein com creatina. O combo do pré-treino também vai te ajudar. Na propaganda Isso. do whey, por exemplo, tem um cara bombadão também, né? Que Só nunca que- toma whey. Não, ele toma, mas é literalmente Cara, só ele- o suplemento. Ele toma e é patrocinado, né, pai? Sim, também tem isso. Entendeu? Mas esquecem de falar que o fundamental é uma boa alimentação. Ninguém fala, poxa, você não precisa do whey. Você pode suplementar com alimentação, com ovo, carne, frango, alimentos altos em proteína. O whey é aquela correria. Às vezes você não tem tempo, fora também que aquilo. Entrar numa polêmica agora. Vocês já pararam pra ler a composição do whey protein? Eu já. Eu não. Eu só. Se você parar pra ler, é algo bem polêmico. Você não vê fruta. Olha lá, sabor morango, mas você não parar pra ver corante e sabores artificiais. E tipo assim, eu comecei a pensar muito pra esse lado, por quê? Agora entra o lado do algoritmo. Começou a aparecer muito pra mim algoritmos com dietas dieta da selva, dieta ancestral, dieta da roça. Essas dietas que usam foco mais na alimentação do que em suplementação. Maneiro. E tipo assim, aí comecei a parar pra ver que tinha vídeo que falava assim, leia o rótulo dos produtos e tal. Aí começava a parar pra ler o whey protein. Cadê a fruta? Cadê? Tem a proteína, vocês lê lá o primeiro ingrediente, que é o que tem mais quantidade, a proteína do leite. Ou às vezes é um blend proteico que mistura vários tipos de proteína. Mas aí você vai ver a fruta, não tem a fruta. Tem um bocado de aditivo e corante pra poder dar cor, dar o gosto. Então, tipo assim, depois eu comecei a ver essas coisas, comecei a parar, pensar, pô, será que eu preciso mesmo de suplementação? Aí eu comecei a diminuir o uso do whey protein e aumentar o consumo. Ovo, frango, essas coisas assim, que eu sei que vai ajudar, vai agregar mesmo no desenvolvimento. Agora a pergunta do é, corpo. você deixou de aplicar? Aplicar o quê? Na Bolsa de Valores estou aplicando direto. Aproveita intenções baratas na bolsa. Vocês viram falar nisso quando caiu o Banco do Brasil? Eu vi. Esse é assunto pra outro momento. Vamos Mas voltar pro invistam. algoritmo. E aí, Billy, quer falar alguma coisa? Quer alimentar um pouquinho, além do seu mistério que você não consegue aparecer, você não pode aparecer, você não quer aparecer. Talvez você apareça, talvez não. Fale um pouquinho pro pessoal Acrescenta aí pra nós. ver através da sua O voz. Billy me lembrou aquele cara do programa do Ratinho, acho que era o Sombra, sei lá, que ele ficava... O Sombra. O Billy é ele. Bota a foto aí do Sombra, editor. Acrescenta, Billy. Fala alguma Eu sei coisa que tu tá pra com nós. sono, Billy. Eu sei que eu te O liguei, Billy, agora, calma aí, eu sei que eu te liguei e tu tava dormindo. Pausei totalmente agora esse momento do algoritmo. O Billy, o que aconteceu com o Billy? Ele chegou aqui um pouco atrasado. Ele estava me confessando. 10 minutos, gente. 10 minutos? 10 minutos não foi, Por não. causa do 10 fui eu. carro, Eu olhei o relógio, tava 10 minutos na hora que eu cheguei. O relógio tá atrasado. Mas o Billy, ele teve uma noite muito cansativa, entendeu? Ele é um cara casado, né? Foi dormir tarde, né? Um homem... Quer ter Tempo de Billyzinho. qualidade. Tempo de qualidade com a sua esposa, entendeu? Então, o cara hoje, ele tá meio Cansado. indisposto, entendeu? Mas não tem problema, Billy. Nas próximas você comenta mais, fala mais com a gente. Mas... Eu tava vendo um conteúdo falando sobre algoritmo, né? E eu vi um cara falando muito importante, que a gente consome muito conteúdo, consome muito, e aquilo se torna uma informação obesa. Foi esse termo que ele usou. Porque a gente vai polêmico. Por que tá falando vai de mim? consumindo e, tipo assim, você não bota nada em prática, entende? Você vai só consumindo. Atualmente vai ficando, caraca, o que eu vou pensar? Muita coisa pra pensar. E você não acaba fazendo nada, entendeu? Então, é importante você ter um foco. Não, pois é, eu não sei porque pra mim só aparece hambúrguer, né? Mas tudo bem, se eu tô na dieta. Mas acho que dentro do que a gente comentou aqui,
eu vou contar a minha experiência, né? Aproveitando. Como eu falei, eu tô sem Instagram, né? Então, tô sem Instagram. Aí, quando você começa esse jejum, quando você começa esse jejum, muitas vezes vai te dar uma sensação de ausência. Tá faltando alguma coisa, entendeu? No seu dia a dia, aquela coisa de mexer, não sei o que e tal. E aí, naturalmente, você, pelo menos pra mim, no começo eu meio que tava substituindo por outras coisas. Aí do nada, agora eu comecei a ver mais o LinkedIn, aí comecei a olhar mais os stories do WhatsApp, entendeu? Então, é como se tivesse no começo faltando alguma coisa. Por quê? Porque já criou o vínculo da dependência ali, de você estar ali vendo o algoritmo, vendo o que tá acontecendo. E assim, depois de um tempo, vai passando, vai aliviando. E, cara, hoje realmente eu não sinto falta. Inclusive, nas minhas férias eu cheguei a voltar, mas postei 2 coisas e saí de novo porque já não estava me fazendo bem de novo. Por N motivos, né? E, inclusive, a questão comparativa e tal. Então, eu já saí logo, porque eu sabia que não estava mais fazendo bem para minha vida. Então, para quem, por exemplo, agora eu vou dar uma dica, para quem perde muito tempo, e quando eu digo perde muito tempo, não é só olhando coisas importantes e tal, ou tem gente que trabalha e realmente precisa daquilo. Mas se você tá só, como o Emerson falou agora, se enchendo e ficando obeso... Oi? De meme aí, Vili, depois deixa essa história pra depois. A gente conversa sobre isso. Mas se você tá só se enchendo de coisas que não estão agregando de fato pra sua vida, né? Cara, eu aconselho... O Gabriel falou, ou bota não interesse, e aí vai diminuindo, ou bloqueia, ou faz como eu, cara. Sai, porque se não tá sendo bom pra sua vida, é como a gente falou, comparativo, começa a ser destrutivo. Se tá influenciando seu trabalho, tá influenciando sua relação, cara, sai. E eu vou te falar, uma frase que eu aprendi, se você tem um problema online, na internet, e você sai da internet, você não tem um problema. Não existe problema. Porque o que é a internet, gente? Não é basicamente nada, é só o convívio social, mas com pessoas que você nem conhece. Muitas vezes, essa vontade de comentar, de não sei o quê. Mas se não tá te fazendo bem, eu digo algo que não faz bem, que te destrói de alguma forma, sai. Porque no final, não é um problema. Em outras palavras, se você tá devendo o cartão, desinstala o aplicativo. Essa questão que o Iago fala é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu acompanhava muito política e aquilo começou a me fazer muito, muito mal, porque só notícia ruim, aí tem o time A, time B, aquela briga toda, já perdi até amizade por causa de política, né? Que feio. Não façam isso, gente. E é isso, cara, eu acho que é destrutivo, sabe? Você tem que saber a hora que você vai parar, você tem que saber a hora que você... Cara, agora não dá mais. Por exemplo, você entra na política lá nos comentários, é só gente brigando pra lá e pra cá, nunca... Parece que não fazem nada, é hater, né, não sei o quê. Isso não é saudável pra sua mente, entende? Eu acho que precisa regular as coisas. E até mesmo convívio, né? Porque você mesmo falou, cara. Eu acho que não só você, eu acho que muita gente parou até mesmo de falar com outras pessoas por causa de política. Eu tô dando só um exemplo de política, né? Fora as outras coisas, né? Que tipo assim... Eu acho que é uma coisa tão banal, cara. Eu teve um colega, né? Só botando aqui um exemplo aqui, eu cheguei pra ele, esse negócio aí de esquerda, direita e tal, assim. Eu fui e mandei mensagem pra ele, falei, qual é, cara? Você me excluiu do Facebook? Eu acho que era o Facebook já. Aí ele, não, cara, não excluí não, mas eu tinha excluído do Facebook, entendeu? Porque não aparecia mais pra mim. Então, tipo assim, ele não confessou, porque eu meio que... Tipo assim, eu não cobrei ele, mas tipo, eu fiz uma pergunta, tipo... Cara, isso foi tão idiota. Que é isso? Eu queria falar também, como o Iago tocou no detox de dopamina, que ele chamou você ficar um tempo fora. Eu fiquei um tempo fora também, fiquei umas 2 vezes, ou 3, se não me engano, fiquei 1 semana sem Instagram. 3 horas fora? Não, uma semana. 1 semana. Eu usei bloqueador de aplicativo, pra você ter uma ideia. Bloqueador, ou seja... Você excluiu aquele aplicativo? Qual aplicativo, cara? Aquele lá. Aquele. O assunto é que é o Instagram, gente, mas sobre esse aplicativo eu já excluí.
Mas olha só. Até porque o homem tá namorando, vai casar Sim. muito em breve. Com certeza. Voltando aqui. Faz o seu pedido, Não, mais gente, um vídeo pra fazer o seu pedido. Tá a zoeira aqui, mas Mais não. uma mensagem romântica, vai. Último romântico. Meu amor, sei que você vai ver isso daí. Eu sei que você tá acompanhando o nosso trabalho aqui, tá dando uma força, um incentivo. Eu queria dizer, no fundo do meu coração, olhando nos seus olhos aqui, através dessa câmera que o Billy tá dando foco em mim nesse momento, que eu te amo, você é uma mulher incrível. Que isso! Eu quero ressaltar também pra dizer, meu amor, você é uma mulher incrível. Você Ah! Copião. Copião! Gol bom, hein? Não, agora sério, voltando aqui ao tema aqui, Volta, é o seguinte, volta. porque acontecia com o meu caso. Tô lá na musculação, aí aparecia a pedindo notificação de vídeo. O que tava acontecendo? Em vez de descansar 1 minuto, descansava 1 minuto e meio, 2, 3. Aí tu imagina pra uma academia que a pessoa quer revezar, o jovem dinâmico tá lá no Instagram, vendo o vídeo lá e vendo notificação. Um dos primeiros passos que eu fiz foi o seguinte, pode se agregar isso pra vida de vocês também. Acredito que você tenha feito isso, vocês também talvez tenham feito isso. Você chega lá, desativa a notificação do aplicativo. Quando a pessoa te manda alguma coisa, não vai aparecer, só se você entrar no Instagram. Aí já começou por ali. Aí eu comecei a dar mais foco em determinadas coisas, porque eu não vinha toda hora a notificação de ping-pong, como a gente chama, né? Vai. Você não fala mas tem vídeo direto, troca vídeo toda hora. Não, Billy. Você quer falar sobre esse assunto? Rapidinho, e aí o que aconteceu? Finaliza. Depois disso daí, eu fui lá e comecei a limitar meu tempo de uso do Instagram, se não me engano, 1 hora por dia. Aí eu usava por 1 hora, daqui a pouco o telefone bloqueava. Só voltava à meia-noite. Depois disso, eu fiz 1 semana de detox de dopamina. Cara, mano, agrega muito, porque depois que eu voltei, já cagava pro Instagram. Tem vezes que o pessoal manda vídeo, desculpa, Billy. Tem vezes que eu não reajo a. Gente, falando a todo... nisso, eu não sei porquê, meu celular nunca aparecia a notificação do Instagram, então pessoas que me mandam coisa do Instagram eu nem vejo. Só Ô, quando a Gabriel. Camila fala, abre teu Instagram lá. Então, tipo assim, peço perdão pra todo mundo aí que mandaram coisa pra mim. Ele manda, o Iago. Isso, ô, Gabriel, mandando só complicar mais, rapidinho. tá, Aí o que desculpa, acontece? cara, foi mal. Então, gente, tenta fazer isso aí pode agregar na vida de vocês, porque infelizmente você às vezes não é TDAH, não é nenhum problema psicológico, às vezes porque o vício em dopamina barata, curta do Instagram, tá te tirando o foco de determinadas coisas na sua vida. Às vezes você não é que você, a sua família é ruim, é porque você gosta de ficar ali isolado no teu quarto, rodando e mandando vídeo pros outros e recebendo vídeo dos outros. E doido esperando pra notificação. Então, gente, vamos usar a rede social, assim, é legal, é bom, dá pra agregar valor, dá pra aprender coisa, dá, mas usa com moderação. Se você tá achando que isso tá te consumindo, que você tá perdendo muito tempo, que você tá enfraquecendo alguma coisa na tua vida, diminui o uso. Usa limitador, diminui pra 1 hora, ou 2, ou de repente até menos. Tenta ficar um tempo fora, porque isso aí com certeza vai te ajudar muito pra você ter foco nos seus objetivos, seja pra estudar para um concurso, ou de repente pra tua vida espiritual também, principalmente, porque infelizmente isso acaba, desculpa até estar falando um pouco. Que gente, isso, é pode porque- ficar à vontade, não, fala do seu que é- coração. Sim, é porque realmente isso aí, conforme o tempo, pode acabar afastando você da sua vida espiritual, porque vai começar a te mandar coisas que não convém pra uma pessoa evangélica assistir. E isso daí você vai, como eu falei anteriormente, você vai achando isso um novo normal e vai tirando coisas que agregam a sua vida da tua rotina. Às vezes você, não, mas eu vi um vídeo aqui que falava sobre a Bíblia aqui, esse vídeo aqui é legal, não preciso ler. O algoritmo rolou, mas é a Bíblia, você abriu? Nossa, aquele silêncio, caraca, Billy, depois dessa a gente não tem nem o que falar. Fala você aí Eu que... falar? Eu sou o que mais consome Instagram. Então, Fica mandando- Billy, detox. Isso, mandando Então, Billy, já memes, começa, mandando coisas por já aí, começa o detox, então, a partir de amanhã, né? pode ser? Não vai. Não vai. Não, mas assim, por exemplo, no meu celular as únicas notificações que tem é do WhatsApp, ligações e só, praticamente. O restante de notificação de qualquer outro aplicativo não tem. Então, tipo assim, se eu não abrir, eu não vou ver que chegou mensagem ou alguma coisa assim do tipo, entendeu? Não, é verdade. Às vezes, quando eu era do Instagram, né, e a gente, esse lance do ping-pong, que inclusive que o Rony falou, fazia muito com o Billy aí, né? E às vezes era de manhã, aí o Billy não respondia. Mas em compensação, quando ele entrava no Instagram, aí eu tinha que ficar ali, ó, no dia seguinte, ó, checando, acumulando, porque... Mas mas eu acho que tudo isso que foi falado aqui, espero que tenha agregado na vida de vocês, de alguma forma. Porque a nossa ideia é justamente essa, debater como amigos, né? E trazer algum tipo de informação relevante para vocês.
né? E ajudar de alguma forma. Hoje foi um assunto um pouco mais sério, né? Assim, um pouco de brincadeira, né? Que eu acho que é importante também, às vezes a gente só brinca. E falar um assunto do momento, né, cara? Não é pra ganhar view, não é pra ganhar like, mas é um assunto que tá realmente pautando nossas vidas e pauta há muito tempo, né? Exatamente. E só pra finalizar, pra quem aí, né, é da nossa época, lembre-se que quando você era criança, você não tinha internet na palma da sua mão. Verdade, tinha que ligar o computador, marcar o horário Você pra falar no MSN. Exatamente. Então não tinha essa... A geração 2010 pra cá, eu acho que não sabe o que é isso. Não tinha essa facilidade. Então se você hoje, por algum motivo, tá dependente disso, lembre-se da sua infância. Você marcava a hora, você esperava às vezes da meia-noite pra entrar de graça, pra poder ter internet de graça, pra aí sim você poder acessar alguma coisa e ficava algumas horas e no dia seguinte você vivia a sua vida normal. Era um momento exclusivo. Então, lembre-se desses momentos porque você tinha mais vida, né? Se você hoje sente que, como a gente falou aqui, a sua vida tá indo embora de alguma forma por conta de algoritmo, por conta de conteúdo que você tá se empanturrando e não tá te acrescentando em nada, lembre-se do passado. Você tinha o seu momento, separava esse momento e depois vivia a vida normal. Você conversava com as pessoas, ligava, falava, saía. Então, acho que é isso. Vocês têm alguma coisa para acrescentar agora? Tem. Eu acho que a internet, em vez de ela aproximar a rede social, né? O nome já fala. Eu acho que ela afastou nesse sentido. Porque antes da internet, as pessoas iam pra rua, conversavam, jogavam bolinha de gude, soltavam pipa. E tu vê que hoje não é mais assim. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a internet hoje ela afastou as pessoas. Porque basta eu falar, como é que você tá, Iago? Como é que você tá, Rony? Já tá o suficiente. Você não precisa ligar, você não precisa encontrar com a pessoa, entendeu? Eu sou aquela pessoa que gosta de ver a pessoa e conversar cara a cara, frente a frente. Porque eu acho que eu sou dessa época, né? Dos anos 90. E a gente lembra dessa época, como é que era antes, né? E agora, os jovens de hoje em dia não, já crescem com essa mentalidade de conversar só pela internet, ter esse meio social só pela internet, no ambiente virtual. Eu acho que, no meu ponto de vista, não é legal. É aquela história, né? A internet afastou quem tá perto e aproximou quem tá longe. Às vezes a pessoa prefere ficar conversando horas com uma pessoa que tá longe dela do que às vezes com essa família que tá dentro de casa. Aí isso aí acaba mesmo afastando as famílias e desanimando as famílias assim. É isso. Eu acho que é isso. Acho que a gente passou um pouco aqui sobre a mensagem, né? Gabriel, tem mais alguma coisa pra falar? Eu acho que já foi falado tudo, né? Todo o assunto e o nosso filósofo Rony. Rony. Mandando as suas frases. Você tem algum capítulo e versículo, alguma frase do seu livro que você gostaria de acrescentar antes de ir embora? Antes de acabar esse episódio? Polêmico, tem que ser polêmico. E tá pensando hoje, muito. Não, podem ir falando aí, daqui a pouco vem. É pro corte. Mas é isso, então eu acho que foi um assunto que eu acho que agregou muito, né? Eu acho que a gente vai pelo menos... Se vocês aí, a gente aqui, não vai acatar tudo que falamos um pro outro, mas vamos pensar, vamos raciocinar um pouco. E eu acho que esse que é o objetivo, esse que é o foco, né? Fazer a gente refletir e pensar. A gente não pode obrigar ninguém a fazer exatamente o que o outro acha que deve ser feito, mas eu acho que só refletir já basta. Com certeza. E esse negócio que você falou, às vezes não vai fazer tudo, mas é um pouco da vida em si, né? Quando você se encontra com os amigos, não necessariamente você vai fazer tudo ali que seu amigo deu um conselho, alguma coisa ali, mas pelo menos você vai refletir. E é isso que a gente faz quando a gente se encontra também, né? Às vezes não é nem questão de ouvir e fazer, mas pelo menos refletir sobre aquela opinião, já que é uma pessoa que gosta de você. Então é isso. A gente, de alguma forma, começou isso aqui por essa amizade e espero que vocês possam ter esse carinho e a gente também quer muito continuar com vocês aí, tendo esse carinho por tudo que estamos começando aqui. Você é o que consome. O que você está consumindo? Boa. Que isso, hein? Terceira de Rony, capítulo 7, versículo 2. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Partiu. E
fundamental. Não esqueça de seguir a nossa página de corte no Instagram, Diretoria Talk Show. Tá? Acompanhe nosso trabalho lá. Vários cortes vão estar lá do nosso primeiro podcast. E em breve também do segundo. Acompanhe lá, deem aquela força lá, até para poder acompanhar mais aquela dinâmica de bastidores, ver mais aqui como é que funciona aqui, tá? E mais uma vez agradecimento a Trend Filmes por estar cedendo esse espaço aqui para que a gente pudesse trabalhar. Que isso. Muito obrigado, Trend Filmes. E é isso, pessoal. Se você gostou, vem com a gente que tem mais. E se for para consumir alguma coisa, que seja o nosso. Bora pra cima! Valeu!